boa tarde, boa noite, não importa o momento em que você esteja conectado aqui com a gente, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou Amanda de Aragão Pinheiro e você está no Jungiando por Aí, que é o podcast do SEJA, o Centro de Estudos Jungianos, Analistas Associados. Aqui é o lugar onde a gente fala da psicologia analítica sempre em diálogo com o sujeito contemporâneo, com o nosso tempo e com os saberes que nos traduzem. E hoje o convite é para a gente devorar Jung, ou pelo menos para falar mais sobre o que isso significa. Devorar, digerir, propor ideias que dialoguem com a experiência humana em qualquer tempo e espaço. Como as teorias de Jung, um homem nascido no fim do século XIX, podem ou conseguem dar conta das nossas questões na contemporaneidade? O movimento modernista da década de 1920 defendia que os artistas brasileiros pudessem se apropriar da cultura europeia para criar algo novo, transformado pelo espírito da cultura brasileira. Será que essa antropofagia intelectual, vamos chamar assim, encontra paralelo em como a teoria de Jung é compreendida e aplicada nos dias de hoje, aqui ou em qualquer lugar do mundo? Isso é uma questão aqui para a gente discutir hoje. Para essa conversa, o Jungiando convidou a historiadora e antropóloga, uma historiadora e antropóloga, para dialogar com a psicologia analítica. Essa pessoa é a Adriana Facina. A Adriana, ela tem um currículo bastante extenso e eu vou tentar aqui resumir. Ela é graduada e mestre em História pela UF e pela PUC do Rio e doutora e pós-doutora em Antropologia Social pelo Museu Nacional, UFRJ. É professora do Museu Nacional também e é voluntária do SEJA. Então, Adriana, depois das apresentações todas, seja muito bem-vinda. É um prazer ter você aqui com a gente. Muito obrigada, boa tarde, né? Para a gente é boa tarde, a todas e todos, e eu estou muito feliz de bater esse papo aqui. Então, ótimo. Então, aqui a gente começa essa nossa conversa. Eu abri aqui esse episódio citando o movimento modernista e o Manifesto Antropofágico de 1928, que propunha exatamente isso, né? Isso, devorar, digerir, criar algo novo na cultura brasileira a partir de referências externas, no caso, da cultura europeia. E a antropofagia é um conceito da antropologia. Então, eu queria que você começasse falando um pouquinho para a gente como é que esse conceito ele pode ajudar a gente a entender como é possível que uma teoria forjada no século XX, no início do século XX, final do século XIX, início do século XX, possa ser tão universal. Eu acho que a primeira coisa é pensar que as ideias, né, por mais que a gente goste dos autores, tenha como referência para a nossa prática profissional ou para nossas reflexões, as ideias têm uma história, né? Elas não são alguma coisa que paira acima do tempo. Então, sempre que a gente se aproxima de algum autor, de alguma autora, a gente tem que pensar o contexto histórico em que aquela obra foi produzida, né? E pensar também o nosso contexto histórico, como que é possível dialogar com o contexto histórico do autor, com aquelas ideias, trazer, aproximar do nosso contexto histórico, mas entendendo que são diferentes, que é preciso fazer mediações, né? Que não dá para a gente transportar as coisas diretamente. Então, acho que esse princípio, né, que a Andréa Alencar trouxe de pensar a obra do Jung a partir da referencial da antropofagia, né, do movimento modernista brasileiro, é muito interessante nesse sentido, né? Quer dizer, a gente não ter pudor de se apropriar, e também de dizer o que não serve mais, né? Olha, esses aspectos já não são tão interessantes, eles não nos interessam, né? Não é inegável o eurocentrismo do Jung, né? É inegável que ele era um homem branco, suíço, né? Rico, enfim, tem várias dimensões aí que a gente precisa levar em conta quando vai tratar das subjetividades brasileiras, né? De pessoas que vivem num tempo histórico diferente, têm uma matriz cultural diferente, né? Às vezes de classes sociais bem diversas também, né? Porque a gente vive um processo de popularização da terapia e, sobretudo, da psicologia analítica. Então, a gente vai lidar com pessoas da classe trabalhadora, né, que vivem em contextos de vida bem diferentes do que o Jung viveu e refletiu, né?
Então, acho que é esse princípio, né? De respeitar, de reverenciar, de estudar, se aprofundar, mas fazendo mediações, fazendo né, outras leituras, e mesmo dizendo, olha, isso não nos serve mais, quando for o caso. De certa forma, então, essa antropofagia intelectual, com aspas, assim, né, que eu estou chamando aqui, é algo super intrínseco à psicologia analítica, né? Desde que ela já nasceu com esse espírito. Você pode dizer isso? Sim, sim, porque o Jung, ele era uma mente muito inquieta, né? Ele não se conformava com os parâmetros da ciência da sua época, né? Não é à toa que ele vai ler Freud, que era outro que rompeu, né, com os padrões de como se tratavam as doenças que hoje a gente chama de psíquicas, né? O sofrimento psíquico, né? Então, são pessoas, assim como Nísio da Silveira também, são pessoas que não se conformam com as medicinas e terapias de sua época e vão pesquisar, né? São grandes pesquisadores, investigadores da alma humana, pessoas que vão se interessar sobre tudo, né? O Jung se interessou pela antropologia, o Freud estudou muito arqueologia, a Nise dizia que a literatura era algo mais relevante para a gente entender a alma humana, a psique humana, do que os livros de psiquiatria da época dela. Então, assim, são pensadores e pensadoras inquietos, curiosos, né? E que vão ver o ser humano que está ali diante deles em sofrimento, primeiramente, com imenso respeito, né? E segundo, com imensa curiosidade, mas não uma curiosidade de quem vai dissecar um corpo, né? A curiosidade pela aquela alma ali, né? Por aquele ser singular, por aquela pessoa que pensa de um outro jeito, que vê a realidade de outra maneira, e buscar entender que forma é essa, que maneira é essa, né? E se for o caso, um caso de sofrimento, entender como se pode ajudar essa pessoa a sair daquele estado de sofrimento sem deixar de ser ela, né? Sim, Porque claro. a pessoa pode sair de um sofrimento sendo dopada e ficar dormindo, né? Ela não vai estar sofrendo, mas ela não vai mais ser ela, né? Ela não vai estar ali presente. Então, e aí não tem Então, nenhuma transformação, né? Não tem nenhum exatamente. processo que é um processo de fato onde nasce uma outra coisa, né? Onde nasce Uhum, uma realidade transformada. sim. Então, acho que se a gente for coerente com a postura do Jung, a gente também não pode se conformar com dogmas, com verdades prontas, mesmo que venham da obra do Jung, né? Então, a gente tem que olhar para a obra do Jung da mesma maneira que ele olhou para as obras e para as práticas dos seus contemporâneos. Sim, né? Eu sempre, e aliás, ele dizia isso, né? Olha, eu sou um fenomenólogo, eu estou explicando, tentando explicar à luz da psicologia o que eu estou vendo. Isso eu vejo Uhum, no meu tempo. Se mais adiante, depois que eu morrer, as coisas forem vistas de outra forma, venham aqui e reformulem tudo, né? Muito exatamente. interessante isso, né? É, Uhum, antes da gente continuar, eu quero pegar aqui uma informação que você deu no início, né? Você falou da Andréa Alencar, falou dessa ideia de devorar. Da onde que vem? Por que a gente está falando sobre isso, né? Acho que é importante uhum, dizer para quem está aqui ouvindo a gente na plataforma de áudio preferida ou está vendo a gente no YouTube, que esse episódio está sendo gravado em pleno primeiro congresso do SEJA, né? Que a gente é o Devorando Carl Gustav Jung, uma leitura antropofágica da teoria analítica. Então, você está assistindo a gente aqui daqui a 2 anos, em 2027, saiba que 27, 28 e 29 de março de 2025, a gente teve o primeiro congresso do Jung, cujo tema foi esse, Devorando Carl Gustav Jung, e a gente vai falar mais um pouquinho sobre isso mais adiante, mas eu achei legal e interessante pontuar aqui, que a gente aqui, estou aqui embaixo tem aqui o site do Seja, seja com dois ais.com, para você poder, quem está assistindo a gente, quem está vendo a gente, inclusive poder acessar e depois ver como é que depois pode ver o congresso na íntegra, que vai estar lá no site. Enfim, dito isso, voltando aqui para a nossa conversa. Agora, Adriana, eu queria entender qual é a diferença, assim, do ponto de vista da antropologia, ou enfim, que não seja da antropologia, da diferença entre a antropofagia, o que eu estou tentando chamar aqui, eu não sei se esse termo é um termo também que eu que estou inventando agora, que se ele existe, a antropofagia intelectual e a apropriação cultural, porque tem uma diferença. Uma coisa é você se apropriar de algo que não é da sua cultura, ok, vai lá e reproduz, outra coisa é você fazer esse movimento de antropofagia, né? De mastigar, de digerir e colocar outra coisa para fora. Então, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre isso, por favor.
Bom, primeiramente deixar claro, né, como antropólogo preciso fazer isso, que a gente está falando da antropologia da antropofagia dos modernistas, e não da antropofagia como fenômeno entre povos indígenas, que é um fenômeno extremamente complexo, bastante estudado no Brasil, né? Então a gente está falando, já é uma apropriação, vamos dizer assim, Sim. né? É a forma como os modernistas usaram essa ideia da antropofagia, né? Que antropofagia é o quê? Comer antropos, homem, né? Seres humanos comendo seres humanos, que tem toda uma série de aspectos rituais e tal. Eles pegam essa ideia da antropofagia, e usam isso para explicar qual era a relação deles com a arte europeia, né? Contemporânea à sua época, né? Que é justamente você se imaginar no lugar de país colonizado, né, que tem sempre que ficar imitando as modas que vêm de fora e etc e tal, e inverter isso. Não no sentido da recusa total, mas no sentido de se apropriar daquilo que serve e da forma que nos serve, né? Então, quando a gente fala em antropofagia nesse sentido, a gente está falando de uma relação de desigualdade, né? Metrópole e colônia. Isso acontece também em termos culturais, artísticos, né? Os artistas brasileiros, para ganharem prestígio, tinham que fazer sucesso em Paris, os artistas plásticos, para depois voltarem. Os músicos tinham que ir para não sei onde, para depois voltarem e fazerem sucesso aqui. Então, eles questionam muito isso, né? Então, é um movimento inverso, quer dizer, o fraco, o dominado, vai pegar o que interessa do forte, não para imitar, não para reproduzir e ficar lá no lugar de subalterno, de imitador, mas para criar alguma coisa nova, né? Que depois vai voltar para esse lugar da metrópole com uma outra cara, com uma cara que nos identifica. A apropriação cultural, ela também fala de uma relação de desigualdade, só que é inverso, né? Quer dizer, é o mais forte se apropriando daquilo que o mais fraco produz, né? E trazendo para si para ganhar prestígio, né? Obter vantagens econômicas. Então, são movimentos muito diversos e sem necessariamente integrar aquilo simbolicamente, culturalmente, né? Sendo só um consumo sem um sentido maior, né? Sobretudo no campo da moda, então, e do consumo cultural. Então, ambos falam de hierarquias culturais, mas falam de apropriações de sentido inverso, né? Uma é o subalternizado se apropriando do que o de cima faz, e outra é o que tem poder se apropriando, expropriando, né? Tomando, saqueando aquilo que os dominados, né? Os subalternizados produzem. Perfeito, entendi. Bom, ao estudar as mitologias de diferentes povos, o Jung percebeu que certas imagens e narrativas se repetiam, né? E aí, como é que a antropologia vê essa recorrência? Olha, a antropologia tem muitas maneiras de lidar com isso, né? Por exemplo, Levi-Strauss era também de forma bem diferente do Jung, mas ele também buscava esses universais, né? Essas formas mitológicas que se repetiam, etc. e tal. Na linha da antropologia que eu sigo, assim, no caminho das minhas investigações, da minha filiação intelectual, a gente desconfia um pouco dessa ideia dos universais, assim, né? Eu acho que quando a gente quer encontrar o universal, a gente encontra, a gente acha semelhança em tudo, mas às vezes é um núcleo muito pequeno, né? Então, assim, essa é uma das dificuldades que uma antropóloga contemporânea hoje tem de se aproximar da obra do Jung, né? Porque às vezes o que ele coloca como coisas muito parecidas, para nós na antropologia, são coisas imensamente distantes, né? Não faz sentido ser comparado assim. Então, mas, enfim, para ele existia essa semelhança, né, que ele via como indício de que haveria na psique humana uma estrutura comum e que remontaria a uma ancestralidade primordial, né? E o que diferiria seriam os conteúdos culturais dessas estruturas, que aí cada conteúdo cultural teria sua particularidade histórica e tal, mas de um modo geral teria essa estrutura. Então, assim, não tem como responder isso de uma maneira geral. Eu posso dizer que existem caminhos de pensar na antropologia que podem ser afins a esse.
e outros que não, né, que não vão considerar essa universalidade, que vão focar mais nas particularidades. Então, quer dizer que na antropologia não existe uma divergência em relação por exemplo, ao conceito dos arquétipos da psicologia analítica? É possível dizer isso? É um conceito difícil para a antropologia de da gente trabalhar com ele, assim, dessa ideia de que haveria arquétipos. Não, assim, a gente pode pensar em arquétipos, né? Por exemplo, o Pierre Verger, que estudou muitos orixás, né, e tal, ele fala, por exemplo, dos arquétipos de cada filho de orixá, né? Então, uma filha de Iemanjá teria um arquétipo, um filho de Oxóssi um outro arquétipo. O que é difícil para a antropologia é pensar em arquétipo como uma estrutura universal única, que é recheada de conteúdos culturais variados, né? Isso que é difícil, entende? Não sei, assim, né, se é possível na história humana a gente pensar essa existência universal, mas é uma questão, acho que é um debate para a gente fazer, né? Não está fechado. De fato, se a gente for ver, né, empiricamente na clínica junguiana, a gente vê os arquétipos operando, né? A gente vê quando a pessoa tá manifestando um arquétipo. Muitas vezes também arremeter a esse arquétipo é um procedimento na clínica que pode ser bem interessante, dependendo do caso, dependendo do contexto. Porém, no meu caso, eu sempre vejo o arquétipo como algo que é situado cultural e historicamente, né? Então, que é difícil a gente pensar assim de uma forma universal, por exemplo, até de parentesco. Isso é uma das coisas que a antropologia estuda, né? Um dos primeiros temas da antropologia é o parentesco. Porque a sociedade europeia, cristã e tal, ela pensava o quê? Que o modelo universal de parentesco é a família nuclear, sanguínea, né? Pai, mãe, filhos. É, Quando os antropólogos vão estudar outros povos, né, eles percebem que não é assim, né? Que existem sociedades, por exemplo, onde o papel de mãe é dado tanto pela mãe quanto pela tia materna, indistintamente. Então, não é aquela que carregou na barriga, a progenitora, que vai ser propriamente a função mãe, né? Então, você vê que, nesse caso, a mãe não é um ser só, é um mais múltiplo. E assim vai, quer dizer, nem no parentesco, que parece ser algo natural, ligado diretamente à consanguinidade, a gente vê essa uniformidade, né? Uau, Os mas povos sonham, os povos sonham diferentes, organizam família, suas formas de família diferentes, têm religiões diferentes, alguns não têm religião. Então, é uma diversidade muito grande para a gente imaginar que exista, né, esse papel, esse arquétipo como uma estrutura universal. sim, não, essa é uma super e extensa discussão, não discussão do ponto de vista do Uhum. debate, mas uma discussão, de uma reflexão mesmo a respeito de como uma linha de pensamento, um tipo de conhecimento encara essa universalidade que para a psicologia analítica é representada pelos arquétipos e como a outra encara isso, né? Porque no caso da Uhum. psicologia analítica, os arquétipos são o que nos torna humanos, né? Que é o que nos faz termos as características do comportamento humano, né? Então, Uhum. independentemente do lugar onde geográfico ou do tempo, espaço que esse humano está, ele reproduziria isso. E para a antropologia, enfim, existe um outro tipo de discussão muito interessante. Obrigada por trazer Uhum. isso aqui, porque eu acho que isso é interessante estar disposto aqui nesse espaço exatamente a fazer esse diálogo, né? Para a gente compreender. Uhum. Você falou, enfim, da cultura cristã, eu queria puxar aqui uma reflexão a respeito que é contemporânea, que tem a ver com religiosidade, assim, queria entender assim, como é que, na tua opinião, né, na contemporaneidade, a gente vê aí formas, né, de expressão de religiosidade, a gente vê nessas formas apropriações de símbolos ancestrais em contextos diversos, né? E eu queria entender como é Uhum. que a antropologia e a psicologia analítica podem, juntas ou separadas, Aham. analisar esses fenômenos, né? Eu acho que o interessante, assim, do ponto de vista da antropologia,
O que que a gente aprende com a psicologia analítica, né, em relação a essas questões? É, eu acho que estar atento à dimensão subjetiva, né, à dimensão psíquica desses fenômenos que nem sempre, como cientistas sociais, a gente atenta para eles, né? A gente entende esses fenômenos como, por exemplo, os mitos, os rituais, como fenômenos sociais, como fenômenos históricos, como fenômenos culturais, mas não como fenômenos psíquicos, muitas vezes, embora vários antropólogos tenham atentado também para a dimensão psíquica, né? Mas não é o tão comum, não é exigido de nós isso. Isso que eu quero dizer. Se você fizer Sim. uma pesquisa, um trabalho onde isso não seja levado em conta, não, né, não vai ser visto como uma falta, né? E eu acho que, por outro lado, para a psicologia analítica, por vezes falta estar atento à produção das ciências sociais, da antropologia, da sociologia, mesmo da história, né? Para a gente não repetir coisas, por exemplo, não dá para o Jung falava em povos primitivos, né? Não dá para a gente hoje, no século XXI, falar a mentalidade dos povos primitivos está totalmente errada em termos conceituais, em termos políticos, em termos morais até, né? Sim, que ninguém está abaixo de ninguém, ninguém está acima de Não ninguém. pode chamar um povo de primitivo, né? Porque isso parte de um pensamento evolucionista que, na época dele, né, sobretudo nos primeiros textos, ainda estava válido, né? Vai ser questionado mais duramente depois. Então, eu acho importante essa atualização. Então, acho que respeitando as diferenças, né, cada um vai focar em uma coisa mais que outra, mas que possa haver esse diálogo inspirador, né, esse diálogo que alimenta a complexificação do nosso debate, né, que a gente não fique preso nos termos e nos procedimentos antigos, né, da disciplina. E é talvez nesse caminho que a antropologia tem contribuições para a psicologia analítica e, sobretudo, a psicologia analítica tem contribuições para a antropologia. Quer dizer, olhando para os seus pontos cegos, né, que você acabou de Uhum, falar disso, né? Como é que a psicologia analítica não tem uma certa dificuldade ou uma certa limitação de olhar para o contexto e tal. Como é que a antropologia, no teu ponto de vista, pode contribuir mais na uhum. contemporaneidade para a psicologia analítica e vice-versa? Eu acho que, por exemplo, uma das coisas, tem muitas maneiras, mas uma que eu acho bem interessante é sair um pouco desse registro de que os mitos que a gente tem que aprender para discutir a psicologia analítica são os mitos greco-romanos, né? Até porque o próprio Jung saiu disso, né? Jung foi à África, foi aos Estados Unidos, procurou entender, foi à Índia, procurou entender o I Ching, quer dizer, ele também estava procurando outras referências culturais, né? Então, acho que a gente se limitar, né, a estudar mitologia greco-romana, que é super importante, que indubitavelmente forma o nosso mundo também, mas se a gente ficar só nisso, a gente perde a nossa especificidade de um país formado com pessoas de origens múltiplas, né? Com a tragédia da escravidão de indígenas e africanos, com ondas migratórias muito distintas, né? Por exemplo, toda a migração árabe, né? Que é importante entre nós, né? Uma comunidade grande. A presença dos ciganos também, né? Que é importante. Então, assim, acho que a gente tem uma miríade de referências, entende? Porque para a psicologia analítica as histórias são muito importantes, né? Os mitos são histórias, histórias que explicam o mundo, né? Explicam o surgimento do mundo, o surgimento dos seres humanos, explicam a morte. Então é muito importante a gente conhecer esse repertório, né? E a gente tem um repertório imenso das centenas de povos, milhares de povos afro-americanos, né? Os ameríndios, né? Lembrando que os africanos que vieram para cá vinham de povos muito distintos também, né? Agora, esse ano, por exemplo, a Mangueira fez um enredo riquíssimo sobre a cosmologia Banto. Os Bantu foram um grupo imenso
de africanos que foram trazidos, sequestrados, né, aqui para o Brasil, sobretudo aqui no Rio de Janeiro, e que tem uma cosmologia riquíssima, riquíssima, pouquíssimo estudada, né, e que diz muito sobre a nossa maneira de lidar com a vida e a morte, de lidar com o amor, de lidar com a solidão, de lidar com as questões comunitárias. Então, é importante a gente olhar esse enredo com atenção, ver as coisas que estão colocadas ali, né? O circuito de morte e vida, porque se parece com muita coisa que acontece na nossa sociedade que a gente às vezes não lê como mitológicas ou como simbolicamente relevantes, porque a gente desconhece, né, a origem delas, né? Então, eu acho que isso é fundamental, né? Fazer essa atualização, né, descolonizadora, né, do pensamento do Jung e buscar não com um olhar assim eurocêntrico, né, no sentido de vou ver ali uma curiosidade, um exotismo, não, mas entender que aquilo nos constitui, né, como sociedade e como psiquismo, né, coletivo. Sem dúvida, não, sem dúvida. Bom, agora falando sobre o Congresso, né? Você vai participar do Congresso, você está participando do Congresso. Você fala um pouquinho do seu trabalho, do trabalho que você está apresentando no Congresso do SEJA. Sim. O meu trabalho é uma reflexão sobre o TDAH, né, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, a partir do mito de Oxóssi, que é um orixá muito importante, o orixá da caça, e a partir de uma experiência muito pessoal, que é a do meu próprio filho, adolescente, né? Não é uma proposta clínica, né, no sentido de amenizar ou ajudar a tratar o TDAH, coisas desse tipo. Muito menos de diagnóstico, nada disso, mas é uma leitura simbólica desse transtorno, né, que vem crescendo o diagnóstico dele, né, tanto em crianças, adolescentes, como em adultos também, e pensar como a gente pode olhar para isso de outras maneiras, né, como parte do que a Anísia da Silveira chamou de inumeráveis estados do ser, né, e não como uma doença, uma patologia a ser tratada, sem desmerecer todo o sofrimento que é Sim, ser, né, portador de TDAH nesse mundo que a gente vive, que exige atenção muito focada, mas pensar assim, se uma pessoa com TDAH, ela sofre de falta de atenção, ou a atenção dela é uma outra atenção, é uma atenção diferente, de uma forma diferente da que é exigida, por exemplo, na escola, né? E não seria talvez um grande desperdício na nossa sociedade não aproveitar essas outras formas de estar atento e patologizar isso e tentar enquadrar numa forma, né? Então, são essas questões a partir desse mito. O Oxóssi é um caçador, ele anda na mata, ele tem que prestar atenção em tudo, né? O grande mito que o constitui é que ele é o caçador de uma flecha só. Ele consegue fazer com apenas uma flecha, livrar um reino de um mal que outros caçadores com muitas flechas não tinham conseguido. Isso pode ajudar a gente a pensar no hiperfoco, né, do TDAH. Então, vai por aí. Não vou falar mais, senão vou entregar sim. Não, eu tô todo aqui ouvindo porque eu tô curiosa. o ouro. Então, quem está ouvindo Isso, aqui para vai trazer ficar tão músicas, curioso quanto eu. histórias, trazer músicas, histórias para a gente tentar pensar essa questão. Sim, seu trabalho e outros tantos muito interessantes estão no Congresso, que está sendo realizado nesse momento. Nós estamos gravando enquanto está acontecendo o Congresso. E eu também fiquei curiosa para ouvir você, vou ouvir você lá ao vivo e a cores. E depois, quem não teve a possibilidade de ir presencialmente ao Congresso do Seja, ao primeiro Congresso do Seja, ou de participar online, vai poder, essa é a informação bem importante, vai poder mais adiante ter acesso a esse material pelo site do Seja, provavelmente em maio, a partir de maio, esse material vai estar disponível para quem se interessar no site do Seja. Mais uma vez, o endereço está aqui embaixo, seja com dois ais.com. E aí você vai poder, você que está assistindo a gente, está ouvindo a gente, vai poder ter acesso e ver, ouvir essa apresentação do trabalho da Adriana e de outros colegas, trabalhos muitíssimo interessantes e de super alto padrão, com certeza, como é bem a cara do Seja.
Adriana, muito obrigada por essa conversa, pelo seu tempo, por essas reflexões, sempre muito interessantes. Obrigada Eu pela que participação agradeço. aqui. Eu que agradeço, foi um prazer. Tá ótimo. E você que está assistindo a gente, fique ligado aí nos próximos episódios. Curta a gente, dá o seu link, seu like lá no YouTube, nosso canal do YouTube, na sua plataforma de áudio preferida, onde você está ouvindo esse podcast, e a gente conta com você no próximo episódio. Bye, bye.